Junho 23, Atos 6. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas eram os judeus de língua grega. Hebreus, aqueles que moravam na Judéia, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, se deixar de pregar para ficar cuidando desse problema de mesa. Aí, a partir daí, a Keila começou a se estruturar em vários ministérios. Os discípulos começaram a se organizar e dividir as atividades e as funções. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quer dizer, não tomava uma conta de uma coisa e eles fariam outra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes haviam se convertido a Jesus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. O pessoal da sinagoga começou a discutir com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Fizeram com Estevão a mesma coisa que fizeram com Jesus. A mesma coisa. Subornaram pessoas para dizerem falso testemunho. Sublevaram ao povo, aos anciãos e aos escribas e, vestindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio, no tribunal eclesiástico. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Sempre a mesma acusação. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. É isso aí.